Acho que estamos ao vivo aí, né? Tá me escutando, Toninho? Tá me escutando, não? Deixa eu aumentar o som aqui. Tá. Tá tudo certo, o som tá bom. Tá. Deixa eu só abaixar mais aqui o retorno do meu Facebook. Pessoal, som. Ok. Baixar mais o meu retorno também. Tá tudo certo, o som tá bom. Tá dando microfonia? Não. Não? Acho que tá dando microfonia. Amém. Vamos começar mais uma live. O senhor Toninho pode orar pra gente? Seu microfone está mutado, tá? Aí. Pai amado, nós te louvamos, Senhor, nós te damos graças, Senhor, por mais uma oportunidade para ministrar a tua palavra, Pai. Nós não somos nada sem a tua presença, sem o teu Espírito Santo, Pai. Que o poder do teu Espírito Santo se manifeste, Senhor, através do louvor, através da palavra, e que as pessoas que estão ouvindo possam ser tocadas pelo teu Espírito Santo, Pai. É o que nós clamamos a ti, Senhor. Que a tua palavra ela possa clarear, que ela possa dar entendimento, que ela possa trazer posicionamento da tua igreja, Pai. É assim que nós clamamos em teu nome, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Meu coração está em ti, em te amar e te servir, prazer maior em mim não há, e te louvar e te adorar. Meu coração está em ti, em te amar e te servir, prazer maior em mim não há, e te louvar e te adorar. Sou o que me faz ser, tenho que me desistir. Como é que eu posso, basta entrar em tua presença e crer. E sobre as asas dos querubins, ali, Senhor, tu ordenas bênçãos em abundância a mim, teu filho, e te adora, ó Deus eterno, minha habitação, tu me sustenta com braços eternos, vai sobressair a tua luz e a tua vitória. Sou o que me faz ser, tenho que me desistir. Onde eu
tua presença e crer. E sobre as asas dos querubins, ali, Senhor, tu ordenas bênção em abundância. Sim, a mim, teu filho, que te adora, ó Deus eterno, minha habitação, tu me sustenta com braços eternos, vai sobressair a tua luz e a tua vitória, a sobressair a tua luz e a tua vitória, vai sobressair a tua luz e a tua vitória. Amém, Jesus. Amém, glória a Deus. Glórias ao teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Aleluia. São dias que nós vemos assim claramente, quem estuda a palavra, que os dias estão se cumprindo e a palavra do Senhor está se cumprindo, né? Os sinais, os acontecimentos, né? Até mesmo agora, parece que dia 21 agora vai ter um clamor, todos os judeus do mundo todo vão clamar pelo o Mashiach, né? A vinda do Mashiach, que aí estão esperando a primeira vinda do Mashiach. E nós sabemos que o Mashiach que eles estão proclamando é o anticristo, né? E eles mal sabem que é o anticristo. Mas nós vemos que a palavra está se cumprindo, né? Porque é um levante dos judeus agora em proclamar, em clamar, né? Para que o Mashiach venha, né? E nós vemos por toda a situação que os começos das dores está se cumprindo, né? E eu já ministrei essa palavra várias vezes, né? Mas cada vez que eu ministro, o Senhor fala algo novo, algo para que as pessoas tomem ciência daquilo que está acontecendo nesses dias. Porque a própria palavra fala que, como foi no tempo de Moisés, assim também será, né? O homem vai dar em casamento, festa, vai estar vivendo a sua vida sem se preocupar com o dia da vinda do Senhor, né? Sem estar preparado para a vinda do Senhor. E aqui em Mateus 25, fala bem isso daqui, né? A parábola das 10 virgens. E aqui a palavra fala: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas ou loucas, né? E 5 eram prudentes, sábias. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Demorando o noivo, todas elas acabaram o quê? Cochilando e dormindo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: aí vem um noivo, sai ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai. E tendo elas ido comprá-la, chegou um noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta.
Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Então, aqui eu vejo assim que Deus, ele faz uma separação de dois grupos, né? Mesmo dentro do aprisco, do reino, ele faz separação de dois grupos, que eram o quê? 5 insensatas e 5 prudentes. Mas o que chama atenção é que me chama atenção nessa passagem, esses dias que eu tenho lido, é que as 5 insensatas, elas tinham em comum acordo de não ter o azeite. Isso não... talvez uma falou para a outra, olha, não precisa levar azeite extra, o azeite que está ali na lamparina vai ser suficiente. Elas não levaram azeite extra, elas não tinham azeite extra. Mas assim, o que me chama a atenção é que as 5, né, que é um número simbólico que representa a metade. Isso é muito sério, porque fala que 50% não vai entrar. 50% que estão na igreja, que é da igreja, não vai entrar, porque elas não têm o azeite, elas não têm a unção, elas não deixaram ser preparadas para esse evento, para as bodas do Cordeiro. Então, assim, o que me chama a atenção é que havia uma unidade entre essas 5 de não ter o azeite a mais. Então, assim, 50% aceitava e concordava estar sem azeite. Porque sempre haverá concordância para tudo, para o bem e para o mal. E nem tudo aquilo que as pessoas fazem de contar. Tem 4 que concordam com aquilo que eu estou falando. Isso não quer dizer que é a verdade. A verdade está na palavra. Se aquilo que eu estou falando, aquilo que está ministrando, está na palavra. E não aquilo que eu posso achar, ou que o achismo meu, né, ou da minha razão, e as pessoas concordarem com aquilo. Uma concordância não faz com que eu esteja certo, ou esteja no caminho correto. Então, não é porque tem pessoas fazendo a mesma coisa que você faz que isso quer dizer que está certo. Existe um comportamento humano que, quando tem mais pessoas que pensam e fazem a mesma coisa que você, dá uma sensação que você está correto. Mas não esqueça que a multidão gritou para Jesus crucificado. Não falava isso. Então, assim, não é porque é a mesma coisa, uma associação de cônjuge, né? Não é porque a esposa, o marido fala que a esposa tem que ver se aquilo está de acordo com a palavra. E se os dois concordam com aquilo, não quer dizer que aquilo é a vontade do Senhor. Ou que vários amigos se reúnem e falam a mesma coisa, não quer dizer que aquilo é verdadeiro. Não adianta as pessoas estarem em comum acordo numa coisa que não é verdadeira. E aqui, e a mesma coisa acontece com as igrejas hoje, com grupos de igreja, que estão indo por um caminho que não é correto. Não é porque as pessoas estão falando as mesmas coisas que aquilo seja uma verdade. Né? Até tem algumas coisas na linguagem portuguesa, porque repete o mesmo erro, várias coisas numa palavra falando errada, aí as pessoas já aceitam como aquilo sendo certo, um paralelo daquilo que é certo. E nós não podemos aceitar coisas que não é certa. Então, precisamos saber com quem nós estamos andando, quais são as pessoas que têm concordância com aquilo que você está falando, mas precisa saber se aquela concordância é a verdade e a vontade do Senhor. Então, uma deve ter falado para a outra assim, não precisa levar tanto óleo. Com certeza, o noivo... Algumas coisas que as noivas poderiam estar falando, aquelas 5 insensatas. As 5 estavam de acordo de não levar a reserva de azeite. As 5 estavam. Mas as 5 prudentes também estavam de acordo de levar
azeite extra. Cuidado quando você busca concordância para caminhar junto, em direção ao erro e ao mal. Cuidado. Não é porque as pessoas estão concordando com aquilo que você está falando que pode ser correto ou não. Você precisa ver nas Escrituras Sagradas se aquilo está de acordo com aquilo, com a vontade do Senhor. Amém? Não é porque você e uma turma concordam em fazer o que faz que estão certa. Você precisa buscar o quê? Uma individualidade. Amém? Com padrões de princípios e posturas com fidelidade pessoal. Isso é muito importante, irmão. Você tem uma individualidade sua, onde você sabe que você tem uma alma apenas. Você só tem uma alma. Você tem uma vida só nessa terra. E você precisa ter essa individualidade sua, né? Nos padrões dos princípios de Deus e numa postura de fidelidade pessoal. A tua fidelidade não pode estar conjunta, porque alguém está falando e você está sendo fiel. Não, você precisa ter uma experiência com Deus na fidelidade. Uma coisa assim que eu acho interessante, né? Nós temos 10 dedos da mão. São 10 digitais diferentes. E no mundo todo, não existe ninguém que tenha a mesma digital que você tem. Quando Deus nos criou, ele nos criou indivíduos individuais. Ele não criou... No mundo todo não tem nenhuma pessoa que tenha a mesma digital sua. Milhões de pessoas e ninguém tem a mesma digital sua. Isso quer dizer o quê? Que Deus ensina com isso o quê? Que Deus é um Deus de individualidade. Ele nos trata individual. Ele, quando nos chama pelo nosso nome. Pelo individualismo. Não que você vai ser individualista, mas você precisa ter uma vida individual com o Senhor. Você não pode ter uma vida com Deus em conjunto. Você precisa ter uma vida individual. E essas 5 virgens, isso mostra que elas não tinham uma vida com Deus. Mostra que elas eram o quê? Simplesmente pessoas que iam na igreja, bater o cartão, ou ir numa reunião, bater o cartão, mas não deixa o Senhor tratar com as suas vidas. São pessoas intratáveis. Estão ali, fazem parte, elas tomam ceia, elas dão dízimo, dão oferta, elas cantam, elas pregam, mas não deixam ser tratadas pelo Eterno, pelo pastor. Porque o Senhor, o sumo sacerdote, o nosso pastor é Jesus Cristo, é o Yahushua, ele é o nosso pastor, e ele cuida, ele nos pastoreia, ele nos adverte, ele nos chama atenção, ele nos corrige. E essas 5 que eu vejo, essas cinco que eram imprudentes, né, que eram loucas, outras traduções falam nécias, né? Eu vejo assim que uma das características dessas loucas, elas se tornam o quê? Pedinte, porque quando o noivo chega e elas não têm, elas começam a pedir. Então, o Espírito Santo está ministrando comigo, pessoas que só oram pedindo. Essas são as crentes loucas, são as virgens loucas. Porque elas querem sempre um Deus que abençoa, um Deus que protege, um Deus que cura, mas elas não querem um Deus da salvação. Elas não conhecem o Deus da salvação. O Yahushua que morreu numa cruz por mim, por você, pelos nossos pecados. Elas não conhecem o Cristo que morreu na cruz. Elas não querem conhecer o Cristo da salvação. Elas não querem ter o pastor que disciplina, que corrige. Porque a própria palavra fala que aquele que está sem disciplina não é filho, é bastardo. Então eu digo, porque você está sem disciplina, sem correção do Eterno sobre a sua vida, você não é filho, você é bastardo. Você não vai entrar nas bodas do Cordeiro. Você não vai subir, a igreja vai ser arrebatada e você vai ficar na tribulação. Deus, ele quer que nós tenhamos uma vida individual com ele.
Eu posso estar reunido em conjunto com irmãos, mas é muito, muito, muito importante você ter uma vida individual com o Eterno, você ter uma comunhão individual com Ele. Porque através do individualismo com Ele é que Ele vai te corrigir, Ele vai te disciplinar. E a palavra aqui fala que o Senhor ele diz que o reino dos céus ele é dividido em 5 prudentes e 5 loucas. Metade, 50% não vão entrar, é sério, irmãos. 50% daqueles que dizem ser cristãos não vai ser arrebatado, não vão entrar na bodas do Cordeiro. É uma palavra para que você seja alertado, para você ver, pô, será que eu sou essas 5 loucas ou sou as 5 prudentes? Em qual percentual eu vou estar? No 50% que é prudente ou no 50% que é loucura? Quem são essas virgens loucas? As que não levaram o azeite consigo, porque elas acharam que tinham o quê? Convicção, certeza que não iriam precisar, só que estavam erradas. Cuidado com as suas convicções religiosas. Cuidado com aquilo que você tem de convicção religiosa. Elas tinham convicção que elas iam participar da bodas do Cordeiro. Elas tinham convicção, como as outras 5 também tinham, mas só que essas 5 elas estavam erradas. Vocês já pensaram como é terrível uma pessoa que pensa que está certa nas coisas erradas? Está fazendo as coisas erradas e pensa que está fazendo aquilo que é certo e acredita no erro que ela está fazendo. Existem muitas pessoas sinceras, honestas, pessoas boas, mas que estão erradas no seu modo de viver espiritualmente. E o que me chama a atenção é que essas 5 loucas, elas faziam parte do reino de Deus, mas estavam com a sua o quê? Com as suas convicções e compreensão de coisas erradas na sua vida. Queria abrir lá em Cantares 1:7. Livro de Cânticos dos Cantares, capítulo 1, versículo 7. A noiva pergunta para o noivo. Olha o que ela pergunta. Dize-me, ó tu que ama a minha alma, onde apacenta o teu rebanho? Onde recolhes pelo meio-dia? Por que razão seria eu como a que anda errante pelos rebanhos do seu companheiro? Se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, segue as pisadas das ovelhas. Mas ela pergunta assim, aonde apacenta o teu rebanho? Onde apacenta o teu rebanho? Eu não sei o endereço e eu não sei onde que é. Mas uma coisa eu sei, que o instrumento que o pastor usa para corrigir as suas ovelhas são 2 coisas, a vara e o cajado, que é um instrumento que tem 2 finalidades, a vara da correção e o cajado, aquela curva que puxa a ovelha para perto da verdade. Então eu sei que o instrumento para apacentar as ovelhas é o cajado, onde o pastor Jesus Cristo, o Yahshua, ele corrige e disciplina. E essas ovelhas insensatas são aquelas que não andam debaixo da disciplina, debaixo da correção. Quando a palavra vem através do Espírito Santo e traz uma correção, eles não se submetem à palavra. Quando o próprio Espírito Santo toca na vida da pessoa e a pessoa não se arrepende e não entra no quebrantamento para que a palavra se cumpra na vida dela. O trabalho do Senhor Jesus Cristo, o Yahshua, é apacentar o quê? As suas ovelhas. E ele tem esse instrumento para apacentar. Por isso que, filho meu, se está sem disciplina, não é filho, ele é bastardo. E é importante você entrar debaixo da disciplina do Eterno, para que você realmente seja aprovado no dia
no dia do grande dia do arrebatamento da igreja, irmãos. Se você está sem correção, irmãos, é isso que eu quero deixar bem claro. Você não é filho, você é bastardo e você não vai fazer parte da herança do eterno. Não adianta você ir na igreja uma vez por semana ou duas, cantar no coral, fazer parte da banda, você pregar, você de vez em quando ser usado pelo falar em língua, ser usado pelo Espírito Santo. Se você não tiver debaixo de correção, para que haja mudança na sua vida, se você não tiver debaixo de correção, de disciplina do eterno, não de homens, mas do eterno diretamente com você, por isso que é essa individualidade que eu estou falando, você precisa ter uma vida individual com ele, e quando ele fala, você vai escutar a voz do pastor, a ovelha reconhece a voz do seu pastor, e quando o pastor fala, ela obedece. E quando nós estamos fora do trabalho de Deus, quando não aceitamos a correção dele para as nossas vidas, quando vivemos o nosso própria ideologia, ou o nosso próprio achismo, você vai viver pensando nos teus problemas, nas tuas situações, naquilo que não está dando certo, a tua mente fica ocupada com essas coisas e você não pensa nas coisas que são de cima, nas coisas que são do eterno. Todos têm uma busca por uma religião, a qual ela domina as pessoas. Escuta bem o que eu estou te falando, irmãos. Todas as pessoas buscam uma religião, a qual domina ela. Essa religião começa a dominar a sua vida. E não é isso que Alcha pregou quando Jesus veio à Terra. Mas a única religião que existe é Jesus Cristo. O único que pode te ligar você ao Pai. Nenhuma religião te liga ao Pai. Nenhuma religião te salva. Quem salva é Jesus Cristo, o Yahshua, e ele nos canaliza com o Pai. Você deve estar debaixo dele. Essa é a única religião que Deus criou para mim e para você viver. Uma vida de responsabilidade, uma vida livre para adorar, para exaltar o nome do Eterno, uma vida que clama por disciplina. Senhor, me corrige nessa área, Pai. Eu não estou mudando, Pai. Dá em cima de mim. Disciplina. Quem é que ora assim, meu irmão? Hã? Se você ora assim, você entra na bodas do Cordeiro, porque você quer mudança, você quer que o Espírito Santo te mude, que através da palavra que você ouve, traz mudança, através da disciplina de Alcha sobre a minha vida e sobre a sua vida, você muda. E o nosso clamor tem que ser esse: Pai, muda a minha vida, eu não me conformo com os erros que eu estou fazendo. Esse tem que ser o teu gemido, irmãos. Nós estamos no começo dos princípios da dores, e é tempo de você clamar, tempo de você falar: Senhor, muda a minha vida, muda o meu modo de pensar, muda o meu modo de ver as coisas, de ouvir, de falar, do meu modo de proceder. E é isso que Deus quer, que eu e você faça isso. Porque quando eu falo que eu já sei todas as coisas, irmãos, eu não deixo a disciplina chegar na minha vida. E todas as religiões, irmãos, foram criadas por ideologias humanas. Todas as religiões. Qual é a religião que fala, diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Qual é a religião que fala isso? Não, você tem que fazer isso, fazer aquilo, porque são ideologias humanas. Mas quando você se quebranta, como aquele ladrão na cruz, ele se quebrantou, ele reconheceu que Jesus era o Senhor, Jesus falou para ele: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Qual é a religião que fala isso? Qual a religião que oferece os céus? E quando você pisca, você fecha os olhos aqui na terra, você abre os seus olhos lá no céu. Qual é a religião que promete isso? Porque as ideologias humanas, elas vêm para dominar a vida das pessoas. As religiões oferecem para você o quê? Um purgatório, uma nova vida nascida aqui, nessa mesma terra. As religiões oferecem isso para você.
Uma coisa, irmão, nós precisamos fazer parte do aprisco dele. Mas para isso existe o quê? Um custo de renúncia todos os dias, como fala lá em Mateus 16, 24, renunciar à sua vida todos os dias. Para bem fazer parte do aprisco, para ser cuidado pelo pastor, pelo sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. E você precisa saber aonde ele está apacentando, irmãos. Ele não te apacenta no conforto da tua casa. Ele não te apacenta no conforto da sua alma. Ele não te apacenta nas suas ideologias próprias. Ele não te apacenta no seu comodismo. E ele não te apacenta na tua zona de conforto. Ele te apacenta dentro do quê? Do reino dele, no governo, no senhorio dele, através do que? Da sua palavra, da palavra que é dele. E com a vara e com o cajado, te corrigindo, te disciplinando, chamando para perto da verdade. Que essa palavra que você está ouvindo nessa noite acende uma luz, como houve um grito à meia-noite que elas acordaram. Todas as 10 dormiram, mas uma, a prudente, estava com óleo. Você pode estar até cochilando nesse tempo do fim, mas a trombeta está soando nessa noite e você precisa acordar e você precisa ver, opa, como é que está a minha vasilha de óleo? Já viu quando você vai, principalmente homens, né? Sabe mais isso. Quando você vai no carro trocar o óleo, né? Ou você mesmo pode medir, mas você para num posto de gasolina, ele vai medir o óleo. Ele pega a vareta, ele enfia a vareta lá, puxa, ele limpa, ele enfia de novo, puxa, aí ele vê se está no nível o óleo. Ele vê o que? A viscosidade do óleo. Qualquer dia eu entro mais profundo nessa palavra. Mas você precisa que aquela vareta espiritual, como o salmista fala, sonda-me, ó Deus. O próprio salmista fala, sonda-me, é a sonda, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, vê se há algum caminho errado, endireita. Esse é o gemido dos filhos. Ele não se conforma com as coisas que ainda faz errado. E o salmista Davi falava, Senhor, sonda-me, mete a vareta, vê o óleo, vê a profundidade, se está no nível, porque se não tiver no nível e tiver com o óleo fraco, o óleo abaixo, o que acontece com um carro, naturalmente? Ele funde, ele para. É a mesma coisa as nossas vidas espirituais. Quando a vareta do Espírito entra, e você sabe do que eu estou falando, como uma pessoa, ela pode trabalhar, ela pode estudar, ela vai para casa, cria sua família e o óleo não tem, ou está com 0,01% de óleo no motor espiritual. Como é que pode? Como é que pode viver? Como é que você pode viver dessa forma? Sabe como pode viver? Louco, nécio, insensatos. Se você não é apacentado por Jesus, pelo Yahshua, ele não te conhece. Ele não te conhece. O que ele falou para ela, para as virgens lá? Mateus 25, vamos voltar lá. 25:11. Mais tarde, chegando também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Não te conheço. Por quê? Porque você nunca deixou eu disciplinar você. Você ouvia a palavra e você não submetia à palavra que você está ouvindo. As pessoas ministravam para você e você não ouviu os profetas que estão falando a palavra. Não profetas que estão profetizando uma abobrinha aí, mas profetas que falam a palavra, que te chamam para perto da verdade. O próprio o Espírito muitas vezes falou, não faz, e você foi lá e fez, desobedeceu, você não entrou debaixo de disciplina. Muitas vezes o Espírito Santo queria te trazer o governo, o domínio daquela situação, e você deixou ser dominado pela situação, porque você não quis ouvir a voz do Espírito Santo. Jesus ele só tem um rebanho, irmãos, aqueles que aceitam a disciplina, a correção dele.
e obedece a sua voz, porque a palavra fala que as suas ovelhas, elas reconhecem a voz e obedecem a voz do seu pastor. Aleluia. Como eu falei, um rebanho que chega diante dele como ovelha e diz, Senhor, me corrige, me conserta a minha vida, Senhor. Se você acha que sabe tudo, você não pertence ao rebanho dele. Como as 5 virgens loucas, elas tinham certeza que elas estavam fazendo as coisas corretas. Cuidado com a tua certeza. Vê se a tua certeza está de acordo com as escrituras, irmãos. Não tem achismo. Ah, mas o fulano pregou aquilo. Você precisa ver se nas escrituras realmente aquilo é verdade que ele pregou. Tem pessoas que vivem daquilo que os outros pregam, mas não conferem na escritura. Você precisa conferir aquilo que está pregando. Aquilo que eu estou pregando, você precisa conferir nas escrituras se aquilo realmente é verdade. Eu tenho compromisso com a verdade. Eu tenho compromisso com a palavra. Eu tenho compromisso com a salvação. Eu não tenho compromisso se você vai ser abençoado. Eu não tenho compromisso com a proteção, com todas as outras coisas que você quer. Eu tenho compromisso com a salvação com as pessoas, de levar salvação para a vida das pessoas. Esse é o compromisso, e o compromisso do reino é salvação. Jesus não morreu numa cruz por mim e por você para eu ter carro. Ele não morreu por mim por quê? Para eu ter uma mansão, uma casa, um barco. Você pode até ter essas coisas. Você pode até ter. Mas isso não tem importância nenhuma, porque a traça corrói, o ladrão rouba. O que importa é a minha vida eterna, com a salvação. Mas poucos querem um Deus da salvação. Poucos querem o Cristo que morreu na cruz. Poucos são os evangélicos atuais, não querem isso. Eles não querem o Cristo da salvação. Ele quer um Deus abençoador. Eu vou fazer campanha para ser abençoado. Faz uma campanha para você mudar, para você se corrigir, para Deus se transformar a sua vida. É isso, essa campanha você precisa fazer na igreja. Porque vocês buscam coisas. São as loucas que pedem, fica pedindo. Ai, me dá isso, me dá aquilo. Não, não. Você não nasceu para ser pedinte, você é filho do rei, você é filho do Todo-Poderoso. Não é para você andar com uma vida pedinte, andar como um mendigo. Instituição igreja. Entendam isso? Você vê pessoas que estão certas religiosamente, que estão desviadas dentro da instituição igreja. Acham que a sua religião te salva, porque acreditamos que somos salvos. Como as loucas ali, elas também pensavam que estavam salvas. E elas estavam junto com as prudentes. Mas não andavam como as prudentes. Não faziam como as prudentes. Elas faziam da sua maneira. Aí você faz da tua maneira, aí vem um outro louco que concorda com a tua maneira. Aí vem um outro louco que concorda com a tua maneira. E aí, por ter várias pessoas pensando como você acha que está certo. Cuidado com aquilo que você aprendeu que veio de Roma. Cuidado com aquilo que você aprendeu que veio da Babilônia. Cuidado com aquilo que você tem vivido e crido, e muitas vezes numa mentira. Essa palavra é para despertar você, gerar até fome, para você começar a comer a palavra, estudar a palavra, para saber, para você não ser enganado. Para que quando o cordeiro vier, quando for o arrebatamento da igreja, você esteja nesse 50% que vai subir. E não naquele 50% que Jesus vai falar, não te conheço. E as loucas, essas 5 loucas, que é os 50%, elas acreditavam que faziam parte do reino de Deus, que faziam o quê? Parte daquele aprisco. Mas elas não faziam. São aquelas que, não, outro versículo fala, mas eu expulsei em teu nome, eu curei em teu nome. Talvez o nome esteja errado que você está curando. Talvez o nome que você está falando está errado. Por isso que eu curei no teu nome, eu fiz isso no teu nome. Quem falou? Apartai-vos de mim, não vos conheço. São as imprudentes. Mas eu preguei.
Ah, mas eu cantei, eu adorei, eu salmodiei, falei em dons de língua, profetizei. Se você não andar debaixo da disciplina, se você não é disciplinado pelo Eterno, não adianta, meu irmão. Ele não te conhece, porque você não tem a natureza dele. A disciplina vem para nós adquirirmos a sua natureza, tirarmos uma natureza pecaminosa nossa, para que tenha a natureza divina dele. Não é o que você acredita ou o que eu penso que é certo, mas o que está escrito que é certo. Não é o que eu penso no que eu acredito, irmãos. Se você pensa e acredita naquilo que está escrito, amém. Mas não faça uma teologia própria. Não faça o achismo teu próprio. Não anda numa ideologia tua própria. Você tem que andar conforme as escrituras falam, irmão, porque a escritura está se cumprindo. A escritura está se cumprindo, os dias, estão muito próximos daquilo que Deus tem para os seus filhos. Por isso que o Senhor me incomodou muito com essa palavra, para ministrar essa palavra. Porque os dias estão muito próximos, Pai. Porque são muitas coisas que estão coincidindo. Não é coincidência, mas é a palavra se cumprindo. Você vê a palavra se cumprindo. O povo de Israel querendo levantar o templo, já está tudo comprado, todos os utensílios do templo tá tudo comprado, já está tudo pronto, para só levantar o templo e colocar lá dentro, para que o anticristo venha e comece a dominar e a reinar aqui. E a igreja vai passar por um momento de tribulação, mas ela vai subir. O Senhor vai retirar a sua igreja, vai retirar esses 50% que são prudentes, que andam na sabedoria, que aceitam a disciplina, que aceitam a correção, e para que tenha uma natureza transformada. E ele está dizendo, a metade da igreja ficará fora, que é os 50%. Ele dividiu em 5 e 5. 50% irão e 50% ficarão. Por quê? Porque são frequentadores de igreja, frequentadores de templos, porque estão convictos certos. Eles não perguntam, será que a minha vida espiritual está agradando a Deus? Você já perguntou isso para o Senhor? Será que a minha vida espiritual está agradando a Deus? Será que a maneira como eu estou vivendo está agradando ao Senhor? Está agradando ao Eterno? Do jeito que eu faço as coisas, será que é do jeito que Deus quer que eu faça? Você tem questionamento? O seu questionamento devia ser com a sua conduta e não com a conduta de Deus. As pessoas questionam a conduta de Deus e não questionam a sua conduta. Você tem que questionar a sua conduta, não é a conduta de Deus que você tem que questionar. Ah, mas por que aconteceu isso comigo, Deus? Mas por que está acontecendo aquilo lá, Deus? Não, você tem que questionar é você. A sua conduta que você tem que se questionar. E lá em Cantares 1:8, Cantares 1:8 fala assim, é a resposta do noivo, né? Olha o que o noivo responde. Se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, segue a pisada das ovelhas. Opa, você não sabe qual é o caminho? Vê aqueles que estão dando exemplo, aqueles que estão caminhando na palavra, aqueles que são ovelhas. As ovelhas. Segue a pisada das ovelhas e apacenta as tuas cabras. Como que diz? Trabalha. Apacenta tuas cabras, junto às moradas dos pastores, junto daqueles que estão realmente, são pastores verdadeiros. Esteja junto com esses homens, esteja junto com essas mulheres. Mas ande com as ovelhas, não ande com bode. Não fica pisando onde o bode está pisando. Pisa onde as ovelhas estão pisando, porque as ovelhas que realmente são ovelhas. O seu trabalho não é se envolver com os seus problemas, porque esse é o trabalho de todo crente, na grande maioria. O seu trabalho é você estar debaixo da disciplina do Senhor, na correção e ser mudado, transformado. Mas o trabalho da maioria dos crentes é se envolver com os seus problemas, de tal maneira onde ele absorve você por completo e domina a sua mente e o seu coração.
Isso tem sido o trabalho de muitos crentes. A preocupação, a angústia, o desequilíbrio, o medo, né? Principalmente nessa época de pandemia, o medo. E não tem, eles não têm o trabalho pela ação de Deus. São controlados o quê? Pelas circunstâncias. E não pela palavra do Eterno. As circunstâncias estão direcionando a vida das pessoas. Elas não são direcionadas pela palavra, irmãos. Você precisa ser direcionado pela palavra, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, e não pelos seus achismos, e não pelas suas angústias e preocupações. São dirigidos por meio de visão da ótica humana, e não pelo Espírito Santo. As pessoas estão sendo dirigidas pela ótica humana, e não por aquilo que o Espírito Santo quer guiar as pessoas. Queria te fazer uma pergunta. Quanto tempo do dia você dobra os teus joelhos no chão para orar? Quanto tempo do dia você dobra os teus joelhos no chão para orar? A oração faz toda a diferença, irmãos. Quando você dobra o teu joelho e começa a orar. E é uma pergunta que Deus fala assim: quanto tempo você dobra os seus joelhos no chão para orar? As suas vitórias, elas vêm com os joelhos no chão, irmãos. E não com as suas pernas esticadas nas minhas convicções e razões. Porque quando eu dobro o joelho e vou orar, eu falo: Senhor, eu sou dependente, trata da minha vida, corrige, dá em cima de mim mesmo, Senhor. Não dá moleza para a minha vida, não deixa eu andar pelo mau caminho, dá em cima da minha vida, me corrige, me disciplina. Essa é a nossa oração, irmãos. Essa tem que ser a nossa oração. Não dobrar o joelho e ficar pedindo. Não dobrar o joelho e ficar pedindo, porque o pedinte são as virgens que ficaram pedindo: me dá o azeite, me dá o azeite, me dá o azeite. Aí elas falaram: vai comprar. Vai pagar o preço. Vai comprar. Tem pessoas querendo comprar a salvação. Salvação é de graça, irmãos. Salvação é de graça. Só basta eu submeter à vontade do Senhor. Só eu me submeter à disciplina, à correção. A palavra vem, me corrige, me disciplina. A palavra me confronta e eu cedo e eu falo: Senhor, muda mesmo essa área da minha vida. Eu preciso mudar. Eu não me conformo. Eu sempre falo que a energia de um discípulo é um inconformismo. Não é aquele inconformismo que quer as coisas, mas um inconformismo que ele quer mudança. Ele quer que Deus mude a vida dele. Como Paulo fala: tira de mim esse espinho da carne. O Senhor falou: a minha graça te basta. Mas ele estava inconformado. Ele queria que o Senhor tirasse o espinho da sua carne. E também não é esse trabalho feito nas instituições religiosas. O trabalho que Deus quer fazer é Deus, o Cristo, o Yahshua, nas nossas vidas, tratando e disciplinando as nossas vidas. Esse é o trabalho que Deus quer fazer. Tem pessoas que se matam em trabalhar nas instituições aí para mostrar para os homens. Deus não está nem aí. E aí Deus vem com uma palavra para disciplinar, o Espírito Santo fala com ele para corrigir, ele não aceita. Ele fica na dele: eu já estou fazendo a obra dele. Que obra que você está fazendo? Não está fazendo nada, cara. A obra que tem que fazer é o Senhor nas nossas vidas. Eu dar abertura para que o Espírito Santo age na minha vida e na sua vida. Ah, eu estou fazendo algo. Que obra que você está fazendo? Não está fazendo nada. Você está enganando você mesmo. Você está numa religião enganando você. Fala, achando que é o espiritual, que é o santo, que está lá. Não. Você precisa de disciplina de correção, irmão. Eu preciso de disciplina de correção todos os dias da minha vida. Até a vinda dele. Porque quando ele vier, eu quero estar preparado. Porque ele vem buscar uma prostituta, não. Ele vem buscar uma igreja com mancha e com mácula. Uma igreja fofoqueira, uma igreja que mente, uma igreja prostituta. Ele não vem buscar uma igreja dessa. Ele não vem buscar as filhas da prostituta lá de Apocalipse que fala. Ele não vem buscar essa igreja prostituta e nem vem buscar suas filhas prostituta.
Ele vem buscar os filhos, aqueles que não se contaminaram com mulher, que não se contaminaram, quando eu falo que não se contaminaram com mulher, é que não se contaminaram com doutrinas humanas, que não se contaminaram e não deixaram ser enganados pela Babilônia da igreja romana, que contaminou todas as prostitutas que foram geradas através dela. Deus quer mudança, irmãos, nas nossas vidas. Não é na vida do outro, é você que precisa mudar. Não é a tua esposa que precisa mudar, é você que precisa mudar. Não é o teu filho que precisa mudar, é você que precisa mudar. É o teu posicionamento. É o teu posicionamento como sacerdote, você é homem sacerdote na sua casa. E por onde você for, você é igreja. Você é igreja. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Então age como igreja. Você não é igreja de final de semana. Você é 24 horas igreja. É isso que Deus quer nas nossas vidas. Eu teria muita coisa que o Espírito está borbulhando, mas eu não quero me prolongar na live. Mas tem muitas coisas que eu gostaria de ministrar, de falar, mas eu não quero me alongar para... Porque tem pessoas que não têm nem paciência de ouvir uma live. Porque, sabe por quê? As pessoas, eu sei tudo. Ah, o que ele começa a falar, eu já sei o que vai ser ministrado. Tá cheio de gente assim. Cheio. Cheio. Os 50% age dessa forma. Começa a escutar lá, ah, eu não vou escutar até o fim. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai falar com a vida dele e ele não quer ser corrigido, ele não quer ser disciplinado, ele não quer entrar na disciplina do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ele não quer entrar. Então, por isso que muitas vezes ele não escuta nem a live toda. Ah, eu já sei que vai ser ministrado. Você que sabe tudo, meu irmão, você faz parte de 50% das loucas. Tua vasilha está vazia, você não tem óleo nenhum. Você tem o óleo da religião. Você tem o óleo de homens, mas não o óleo do Espírito, não da transformação. Aleluia, Pai. Nós te louvamos, nós te damos graça, Pai. Que a tua palavra, Pai, possa encontrar corações férteis nessa noite, Pai, para que produzam frutos. Olha o que Deus está falando. O teu coração é uma terra fértil. As pessoas não me amam, eu sou desprezado. Você não tem a semente do amor no seu coração, porque se tivesse, já tinha frutificado. Ah, eu estou solitário, porque você não tem a semente contra a solidão. Ah, estou triste, porque você não tem a semente da alegria do Espírito. O nosso coração é uma agricultura, irmãos. A tua necessidade está lá dentro. O que você precisa está lá dentro. Eu preciso de alegria? Opa, eu tenho a semente da alegria. Oh, que calavas. Eu tenho a semente do amor. Eu tenho a semente da paciência. Eu tenho a semente da longanimidade. Eu tenho a semente porque eu fiz do meu coração uma agricultura. E todas as palavras que foram ministrando durante todos esses anos, ela foi encontrando um terreno fértil. Quando você precisa de alguma coisa, você faz parte daquelas 50 lá, meu irmão. Você precisa deixar que o teu coração seja algo, uma agricultura, um plantio. E quando você precisa da alegria, você vai, opa, a alegria está aqui no meu coração, eu já fui semeado e já fui frutificada. A alegria, a tristeza não entra, a preocupação não entra, a angústia não entra, porque o teu coração já foi semeado com todas as sementes que vêm do eterno. Abençoa o teu povo, Pai. Abençoa os ouvidos para que eles possam ouvir, Pai. E o teu Espírito ministrar sobre a vida deles quando estiverem ouvindo essa live. Eu te peço em nome de Jesus, do Yahshua, o Machia, Senhor. Prepara a tua igreja, Pai. Prepara aquele que está ouvindo, Pai, para que no dia do arrebatamento ele possa ser arrebatado e esteja aprovado, Pai. Não aprovado por homens, mas aprovado por ti, Senhor. Para que quando o Senhor vier, eles não ouçam, eu não te conheço, mas que eles possam ouvir e falar, entra, entra, entra. O Senhor está batendo na tua porta do teu coração nessa noite, nesse dia
a hora que você estiver ouvindo essa palavra. Abre. Deixa o Senhor semear. Tudo aquilo que você necessita está dentro de você. Tudo aquilo que você precisa está dentro de você. Porque o Yahshua, ele é completo, e quando você recebe ele como teu Senhor e Salvador da sua vida, você recebe por inteiro. Então você tem todos os nutrientes do Yahshua dentro de você, e quando você precisa de alguma coisa, já está dentro de você. Por isso que ele fala, o reino está dentro de você. Ele não está fora, não estão nas quatro paredes. O reino está dentro de você. Você é morada do Espírito Santo de Deus. É isso que eu quero que você entenda. E você faça a diferença aonde você passar. Você leve salvação para a vida das pessoas. Não leva um Deus que cura. Não leva um Deus que abençoa. Leva o Deus da salvação. Yahshua, Jesus que morreu na cruz. É disso que as pessoas precisam ouvir. Porque não adianta elas serem abençoadas e elas ir para o inferno. Não adianta elas ter proteção e ir para o inferno. Não adianta, irmãos. Nós temos que pregar o evangelho da cruz. O evangelho onde Jesus, o Yahshua, ele é o Senhor das nossas vidas e ele é o nosso pastor, o sumo sacerdote, que nos disciplina e nos leva para o aprisco, mas ali ele tem o alimento, ele tem a água cristalina, ele vai te alimentar, ele vai te saciar e ali vai te abençoar. Mas porque eu estou debaixo da disciplina do comando dele, e quando ele fala, eu escuto a sua voz e obedeço. Amém? Deus te abençoe. Amém, Aizen? Amém. Eu queria só falar uma coisa. É interessante que na tradução bíblica, né, ou em algumas traduções, ele fala de... Ele usa 3 palavras, né? Ele usa ou loucas, ou nécias, ou insensatas. Insensatas, né? Quer dizer, é para definir bem o tipo desses 50%, qual que é a qualidade dessas pessoas, esses outros 50%, né, que você está falando, que a Bíblia fala. E me também, quando eu penso na palavra nécias, né, são que não conhecem, são, né, insensatas, não conhecem nada, né, e é engraçado como fosse um relaxo, né, é como fosse sem disciplina, não tem disciplina, né, é muito relaxo. Agora, para o encontro, né, há algumas datas marcantes na vida, e uma data marcante para uma noiva, né, quando vai se casar, uma noiva se encontrar com o noivo, é esta data marcante que fica marcada para o resto da vida, e há uma preparação para isso. Sempre é uma preparação, né? Mas aí só consta, a Bíblia, nessa parábola, só consta que só 50% se preparou, ou só 5% se prepararam, as outras não se prepararam, né? Foi imprudentes, insensatas, nécias, foram, até ser uma palavra forte, loucas, né? E talvez se a gente traduzisse para a nossa época atual, né? Ou jogar um pouco de gíria em cima disso, podia ser o sem noção, as pessoas, sem noção, não tem noção nenhuma, sem noção, né? Vive, como é que fala? Sem disciplina nenhuma, né? Deixa a minha vida me levar, a vida leva eu. Então, há uma característica, né, desses 50%, né, dessas pessoas, dessas virgens de 50%, 5%, né, é que elas demonstram também o tipo de pessoas que muitas vezes estão prontos para atividades só para atividades, mas não para serviço. Só para atividades, para ter atividades, mas para serviços nenhum. E no fundo, não existe um critério específico para até exercer uma atividade ou para ter uma atividade. É muito
legal quando as pessoas têm o desejo de fazer alguma coisa, a vontade de fazer alguma coisa. Mas eu acho que o que expõe bem nessa parábola, que eu acho que todos estavam desejosos, com vontade, mas a disciplina pegou. A disciplina pegou, né? Então, por isso que são consideradas nécias, né? É o sem noção, porque no fundo, é alguma coisa assim, vai ter um acontecimento, vai ter uma data importante, vai ter um encontro importante, mas eu não me preparo. Eu não quero me preparar. Deixa a vida me levar, eu não quero me preparar. Esse é o grande problema, né? As pessoas não se preparam, as pessoas não... Como você falou, vai lá na palavra, isso que eu estou ministrando hoje, vai lá e cavoca lá e vê se é isso é verdade que eu estou falando. Vê se é isso que Deus está falando através de mim, que é a palavra, a verdade. Mas, sinceramente falando, o que as pessoas só querem enxergar, né, muitas vezes, né, sem generalizar, mas muitas vezes o que as pessoas só querem enxergar é dentro de uma palavra, só quer chegar assim, aonde está a janelinha aqui, a portinha da bênção para mim? Só isso. Mas não quer ver a janelinha e a portinha da correção. Não quer ver a janelinha da disciplina, né? Não, mas é a janelinha da bênção. Onde que é a janelinha da bênção? Então, muitas vezes pega uma palavra como essa, só entende o seguinte, muitas vezes só entende que Deus quer me abençoar, só entende que, de fato, Deus quer nos abençoar, né? Mas também Deus quer nos corrigir, e Deus quer nos disciplinar, né? Por isso que, às vezes, há palavras que muito duras, né? Muito duras, e palavras que nos encostam e faz pressão na gente. Mas não adianta nessa vida só ter vontade e só ter desejo, né? Tem que ter disciplina, tem que fazer serviço, tem que se doar, né? Porque não adianta nada, porque numa data tão importante, num encontro tão importante, primeiro que eu vou usar uma palavra, mas não seria bem isso, vai decepcionar o noivo, porque não fez o que tinha que ser feito, né? Mas no fundo, as próprias pessoas, as noivas, né? As virgens vão ficar decepcionadas também, porque não fez o que tinha que ser feito, né? Pode levar a candeia, pode levar a luz, pode levar um pouco de azeite, mas se não tiver azeite suficiente, vai ficar na escuridão, vai apagar, vai apagar. Aí que está o grande problema, né? Muitas vezes na vida as pessoas vão com azeite, muitas vezes, vão com um pouquinho de azeite, mas eu tenho uma disciplina a ponto de manter esse azeite, ou de trazer reserva, como você falou. E acaba, de repente, no momento, está acontecendo o quê? Ficando no escuro, ficando na escuridão. Aí, na escuridão, como é que você faz? Você não enxerga, né? É uma lei natural, você não enxergar. Agora, também é uma lei espiritual. Sem azeite, você também não enxerga, né? E aí, você vive somente o quê? Apalpando, mas nunca a real é vendo mesmo o que está acontecendo com os olhos espirituais. E aí você disse muito bem que viva uma vida de pedinte, né? Só pedindo, né? Me dá, me dá, me dá. É o chamado assim, né? É o que se fala. Se ora por mim, e não tem fé. Não gerou fé no coração. Se ora para Deus me abençoar, só tem isso. Só o vocabulário é só esse. A informação é só essa. Não tem outra coisa. Por quê? Porque a palavra diz mesmo, ela coloca como nécia a pessoa que não tem conhecimento, não consegue explorar mais o reino, não consegue obter mais, porque não quer, né? Entra num estado de dormência, entra num estado difícil, né? E, como diz a palavra, né? Desperta tu que dormes, porque morto está. Tem que despertar, tem que acordar para a vida, né? Como se diz uma gíria aí. Tem que acordar para a vida. Deus está nos enxergando, Deus está esperando, né? O noivo está esperando o momento do encontro, né?
E ele espera que todos participem deste momento. Agora, é fato, é bíblico, é profético que está aí, né? É 50, é 50. 50 é 50. Não vai ser todo. Não adianta, é 50, é 50. Ah, porque Deus não quer, porque Jesus não quer, porque o Espírito Santo não quer. Não é por causa disso. É porque as próprias pessoas não têm disciplina, não querem. Só tem o desejo, só tem a vontade, né? Eu vejo muitas pessoas, quer dizer, eu já algumas pessoas passaram pela minha vida, né? Ou eu passei pela vida de muitas pessoas, que eu percebi que é o seguinte, é muita babaquice, é só história, como se diz, né? Linguagem popular, história da carochinha. Quer dizer, tem coisas que se conta que parece a Alice dos Países das Maravilhas, mas no fundo, para ser harmônico e só fica para ser harmônico, para fazer acontecer, precisa tomar a decisão, precisa ter disciplina, né? Agora, fica só no desejo e na vontade, né? E muitas vezes eu vejo muitas pessoas que têm potenciais, eu vou falar até pelo lado mais empresarial, mais para o lado profissional. E eu percebo na vida que já vi muitas pessoas ter potencial, ter boas ideias, mas não sai do lugar. Por quê? Porque só fica no desejo e na vontade. Na hora de executar, é difícil, não faz o que tem que fazer. Na hora que tem que ter disciplina, não tem disciplina, né? Aí, como diz também uma linguagem popular, morre na praia, né? Então, é preciso ter disciplina, é preciso ter conhecimento, não ser nessa. É preciso que você esteja num estado normal, não num estado de louco, como diz a palavra, louco, né? Que é uma linguagem forte, né? Inclusive. Então, não adianta viver de emoções somente, não adianta viver de vontades, de desejos. Tem que fazer acontecer, tem que fazer acontecer. Tem que pensar que as reservas tem que ter, tem que pensar que não basta somente a candeia, não basta somente a lâmpada. Né? Lâmpada tem que ter energia, se não tiver energia, ela não serve para nada. Né? A candeia tem que ter azeite. Se não tiver candeia, se não tiver azeite, a candeia não serve para nada. Não vai iluminar nada. Né? Então precisamos disso, né? Buscar dessa forma. Né? Amém, é isso. Amém. Eu só queria ler, para encerrar, Cantares 2, 10. Aí nós vemos a resposta do noivo. Né? Olha o que ele fala. Cantares 2, 10 em diante. O meu amado fala e me diz, né? A noiva falando, né? Que o amado fala e diz: levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem. Veja, passou o inverno, as chuvas cessaram e se foram. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chegou, e a voz das rolas ouve-se em nossa terra. A figueira já deu os seus figos e as vides em flor exaltam o seu aroma. Levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem. É isso que Deus está falando. Levanta-te e vem. Não, por que louca? Porque as loucas preferem andar na sua razão, na sua vontade, no seu querer, do que se apropriar dessas coisas que o noivo está falando. Por isso que a palavra é assim: levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem. E está falando para a igreja: levanta-te e venha preparada, se prepara, porque os dias estão maus. Vai vir segunda vírus, vai vir terceiro vírus, vai vir quarto vírus, sei lá quantos vírus vão vir. Mas uma coisa eu sei: o meu Senhor vem, ele vem buscar a igreja arrebatada, e vai arrebatar a igreja, irmãos. Que nós possamos estar nesse 50% que vai subir aos céus. Amém? Amém? Deus te abençoe. Quinta-feira nós temos uma live, sempre com um assunto assim meio polêmico, né? Mas a gente sempre vê nas Escrituras Sagradas. Então, quinta-feira, às 20h30, esteja conosco nesse mesmo horário, 20h30. Amém? Exatamente. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Até mais.